Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Show de bola! Eu sou o professor Marcelo e nesta videoaula nós vamos estudar deslocamento de equilíbrio. Vamos que vamos! Segundo o princípio de Le Chatelier, quando uma reação reversível está em equilíbrio e ocorre uma alteração em um dos fatores que exercem influência no equilíbrio, a reação desloca o equilíbrio no sentido de diminuir o efeito da alteração provocada, encontrando um novo estado de equilíbrio. Eu coloquei aqui a equação química de uma reação reversível genérica para a gente entender o que significa deslocar o equilíbrio de uma reação reversível. Deslocar o equilíbrio num determinado sentido da equação química significa aumentar a velocidade da reação que ocorre naquele sentido. Logo, deslocar o equilíbrio no sentido direto, ou seja, para a direita de uma equação química, significa aumentar a velocidade da reação que ocorre para a direita. Isso faz com que as concentrações das substâncias presentes no lado direito da equação química aumentem e as concentrações das substâncias presentes no lado esquerdo da equação química diminuam. Deslocar o equilíbrio no sentido inverso, ou seja, para a esquerda da equação química, significa aumentar a velocidade da reação que ocorre para a esquerda. Isso faz com que as concentrações das substâncias que estão no lado esquerdo da equação química aumentem e que as concentrações das substâncias que estão no lado direito da equação química diminuam. Não esqueçam do seguinte detalhe: considerando que esta reação reversível ocorre dentro de um recipiente sob determinada temperatura, quando ela está no equilíbrio, existem certas quantidades das substâncias A, B, C e D. Não há um lado esquerdo nem direito da reação química. As substâncias estão todas juntas dentro do recipiente onde está ocorrendo a reação. Quando a gente fala em lado direito e em lado esquerdo, a gente está se referindo à equação química, que representa a reação reversível. Agora nós vamos estudar que fatores são esses que exercem influência no equilíbrio de uma reação reversível e que, se forem alterados, provocam deslocamento desse equilíbrio. Vamos iniciar pela variação da concentração de um componente de uma reação reversível que está em equilíbrio. A gente vai estudar o que acontece com o equilíbrio de uma reação reversível quando a concentração de um componente dessa reação é alterada. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando uma reação reversível está em equilíbrio e a gente altera um dos fatores que exercem influência nesse equilíbrio, o equilíbrio da reação reversível é desfeito e a reação procura atingir um novo estado de equilíbrio, minimizando o efeito da alteração realizada. Se ocorrer apenas a variação das concentrações dos participantes de uma reação reversível que está em equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio não é alterado. Esse valor muda se houver uma alteração na temperatura do sistema. No caso de um componente gasoso, uma mudança da sua concentração significa uma alteração de sua pressão parcial. Aumentar ou diminuir a concentração de uma substância no estado gasoso significa aumentar ou diminuir a pressão parcial dessa substância. O aumento da concentração ou da pressão parcial, no caso de um gás, de um componente de uma reação reversível em equilíbrio, faz com que a reação desloque o equilíbrio para o lado contrário do componente na equação química. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando se aumenta a concentração de um participante de uma reação reversível em equilíbrio, a reação reversível deixa de ficar em equilíbrio. Porém, ela procura atingir um novo estado de equilíbrio, minimizando a alteração que foi realizada. Ou seja, a reação química tenta diminuir novamente a concentração do participante. Para que isso ocorra, o equilíbrio tem que ser deslocado para o sentido que consome esse componente.
Deslocar o equilíbrio para o lado contrário desse componente significa diminuir a sua concentração. Um detalhe importante, apesar de a concentração desse componente ter diminuído novamente, no novo estado de equilíbrio, ela será maior do que no estado de equilíbrio anterior. A diminuição da concentração ou da pressão parcial, no caso de um gás, de um componente de uma reação reversível que está em equilíbrio, faz com que a reação desloque o equilíbrio para o mesmo lado do componente na equação química. Segundo o princípio de Le Chatelier, ao se diminuir a concentração de um componente de uma reação reversível que está em equilíbrio, faz com que esse equilíbrio seja rompido. Esta reação reversível procura atingir um novo estado de equilíbrio, aumentando a concentração desse componente. Para se aumentar a concentração desse componente, o equilíbrio deve ser deslocado para o mesmo lado em que esse componente está na equação química, de forma a produzir mais desse componente. Apesar da concentração desse componente ter aumentado novamente, no novo estado de equilíbrio, a sua concentração será menor do que no equilíbrio anterior. Exemplo! Considere que esta reação química reversível está em equilíbrio sob determinada temperatura. Segundo o princípio de Le Chatelier, a adição de certa quantidade de um componente desta reação reversível em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio para o lado contrário deste componente na equação química, de forma a diminuir novamente a sua quantidade e atingir um novo estado de equilíbrio. A retirada de certa quantidade de um componente desta reação reversível faz com que a reação desloque o equilíbrio para o mesmo lado deste componente na equação química, de forma a aumentar novamente a quantidade deste componente até atingir um novo estado de equilíbrio. Então vamos lá. Aumento da concentração ou da pressão parcial do gás hidrogênio. A adição de certa quantidade de gás hidrogênio à reação reversível em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio para o lado contrário desta substância na equação química. Deslocar o equilíbrio no sentido direto ou para o lado direito diminui as concentrações ou pressões parciais do gás hidrogênio e do gás cloro e aumenta a concentração ou pressão parcial do gás cloreto de hidrogênio. Os valores de concentração e de pressão parcial do gás hidrogênio diminuem, mas no novo equilíbrio eles ficam maiores do que no equilíbrio anterior, pois uma certa quantidade de gás hidrogênio foi adicionada num sistema que já estava em equilíbrio. Diminuição da concentração ou da pressão parcial do gás hidrogênio. A retirada de certa quantidade de gás hidrogênio desta reação química reversível em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio para o mesmo lado desta substância na equação química. Deslocar o equilíbrio no sentido inverso ou para o lado esquerdo aumenta as concentrações ou pressões parciais do gás hidrogênio e do gás cloro e diminui a concentração ou pressão parcial do gás cloreto de hidrogênio. Os valores de concentração e de pressão parcial do gás hidrogênio aumentam, mas no novo equilíbrio eles ficam menores do que no equilíbrio anterior, pois uma certa quantidade de gás hidrogênio foi retirada do sistema que já estava em equilíbrio. Aumento da concentração ou da pressão parcial do gás cloro. A adição de certa quantidade de gás cloro a esta reação química reversível em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio para o lado contrário desta substância na equação química. O deslocamento do equilíbrio no sentido direto ou para o lado direito diminui as concentrações ou pressões parciais do gás hidrogênio e do gás cloro e aumenta a concentração ou pressão parcial do gás cloreto de hidrogênio. Os valores de concentração e de pressão parcial do gás cloro diminuem, mas no novo equilíbrio eles ficam maiores do que no equilíbrio anterior, pois uma certa quantidade de gás cloro foi adicionada ao sistema que já estava em equilíbrio. Diminuição da concentração ou da pressão parcial do gás cloro.
a retirada de certa quantidade de gás cloro desta reação reversível em equilíbrio faz com que a reação desloque o equilíbrio para o mesmo lado desta substância na equação química. O deslocamento do equilíbrio no sentido inverso ou para o lado esquerdo aumenta as concentrações ou pressões parciais do gás hidrogênio e do gás cloro e diminui a concentração ou pressão parcial do gás cloreto de hidrogênio. Os valores de concentração e de pressão parcial do gás cloro aumentam, mas no novo equilíbrio eles são menores do que no equilíbrio anterior, pois foi retirada uma certa quantidade de gás cloro do sistema que já estava em equilíbrio. O aumento da concentração ou da pressão parcial do cloreto de hidrogênio provoca um deslocamento do equilíbrio para o lado contrário desta substância, aumentando as concentrações ou pressões parciais do gás hidrogênio e do gás cloro, e diminuindo a concentração ou pressão parcial do gás cloreto de hidrogênio. Os valores de concentração e de pressão parcial do gás cloreto de hidrogênio diminuem, mas no novo equilíbrio ficam maiores do que no equilíbrio anterior, pois uma certa quantidade de gás cloreto de hidrogênio foi adicionada ao sistema que já estava em equilíbrio. A diminuição da concentração ou da pressão parcial do cloreto de hidrogênio provoca um deslocamento do equilíbrio para o mesmo lado desta substância. Isso faz com que as concentrações ou pressões parciais do gás hidrogênio e do gás cloro diminuam e provoca um aumento na concentração ou pressão parcial do cloreto de hidrogênio. Os valores de concentração e de pressão parcial do cloreto de hidrogênio aumentam, mas no novo equilíbrio eles são menores do que no equilíbrio anterior, pois uma certa quantidade de cloreto de hidrogênio foi retirada do sistema que já estava em equilíbrio. Eu coloquei aqui a expressão da constante de equilíbrio Kc da reação reversível que a gente estava estudando anteriormente, de forma que eu possa mostrar para vocês de outra maneira como ocorre o deslocamento do equilíbrio. Como eu disse, a constante de equilíbrio Kc depende da temperatura. Se não houver variação de temperatura, o valor desta constante de equilíbrio não se altera. Portanto, se uma destas concentrações for alterada, o equilíbrio é desfeito e a reação química procura atingir um novo equilíbrio de forma que a relação entre estas concentrações fique novamente igual ao Kc. Por exemplo, se a gente adicionar uma certa quantidade de gás hidrogênio, esta concentração aumenta e esta divisão diminui de valor, ficando diferente do Kc. A reação química vai procurar diminuir a concentração do gás hidrogênio, de forma a atingir um novo equilíbrio em que esta divisão resulte novamente no valor do Kc. Para diminuir a concentração do gás hidrogênio, o equilíbrio é deslocado para a direita, de forma a produzir mais gás cloreto de hidrogênio. Isso faz com que o valor da concentração que está no numerador desta fração aumente e os valores das concentrações que estão no denominador desta fração diminuam. A gente viu que deslocar o equilíbrio para a direita aumenta a concentração da substância que está no lado direito e diminui as concentrações das substâncias que estão no lado esquerdo da equação química. Se, por exemplo, a gente retirar uma certa quantidade de gás cloro, esta concentração que está no denominador diminui e esta relação aumenta de valor, ficando diferente do valor de Kc. Como o Kc não se altera, já que eu estou considerando temperatura constante, a reação química tenta aumentar a concentração do gás cloro para que esta relação fique novamente igual ao Kc. Para aumentar novamente a concentração do gás cloro, o equilíbrio da reação reversível é deslocado para o mesmo lado desta substância na equação química, ou seja, para a esquerda. O deslocamento do equilíbrio para a esquerda aumenta as concentrações do gás hidrogênio e do gás cloro, que estão no denominador da fração, e diminui a concentração do gás cloreto de hidrogênio, que está no numerador.
No novo estado de equilíbrio, esta divisão fica novamente igual ao valor do Kc. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos estudar outros fatores que influenciam no equilíbrio de uma reação reversível. Se você gostou dessa videoaula, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva já. Eu vou ficar muito feliz por ter a sua companhia no meu canal. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!